Boa noite, meus amados irmãos. Vamos orar então pelas crianças que vão ir para as salas antes delas saírem. E também orar mais uma vez por aquilo que o Senhor tem a nos ensinar essa noite. Deus amado e querido, abençoa o teu povo reunido aqui com a tua presença. Nos edifica por meio da tua palavra. Abençoa os meus amados irmãos que irão ministrar na vida das crianças. Que o Senhor possa cada dia fortalecê-los, animá-los, usá-los para a tua glória, Deus, como o Senhor já tem feito. Ajuda os teus servos, Deus, a tornarem claro o evangelho aos pequeninos. E coloca fé no coraçãozinho deles. Edifica aqueles que já são salvos. Para a tua glória nós choramos, em nome de Cristo, amém. Então as crianças podem ir para as suas salas. Queridos, como o nosso irmão Thales falou, nós estamos no mês de serviço, mês de setembro. E o nosso intuito é passar o mês todo falando sobre o chamado a servir, o serviço como estilo de vida, que foi o tema proposto para esse mês. O serviço como estilo de vida. E aí, como eu prometi quarta passada, nós vamos ver isso na vida de Daniel e seus amigos. Então, essa ideia de servir, de ser servo, desse estilo de vida, é algo muito enfático na vida de Daniel e de seus amigos. Então, nós vamos ver como a sociedade daquela época olhava para esses escravos que estavam ali na Babilônia e os via como servos de Deus. É muito legal isso. É algo que tem muito a nos ensinar. Então, abre lá em Daniel. A gente vai ler alguns textos. Daniel, capítulo 3. Então, só para você ser situado dentro da história, Israel foi invadido pela Babilônia em 605. E em 3 momentos eles são levados como escravos para a Babilônia. Daniel e seus amigos acredita-se que foram levados já em 605 a.C., tá? Eles são levados e aí eles selecionaram alguns escravos que eram da realeza ou tinham algum grau de importância, de conhecimento, coisa do tipo, e separaram esses jovens para babilonizá-los. Então eles iam fazer uma espécie de uma faculdade durante 3 anos, e a ideia deles era aprender a língua do povo, a cultura, tudo, e para servir ali no palácio como escravos dominados, tá certo? Alguns vão dizer que era uma forma de proteger, que o restante dos escravos não se rebelasse, porque os filhos estavam trabalhando lá para o governo, né, coisa do tipo. Mas enfim, o fato aí seria mais uma especulação, mas o fato é que eles foram levados para lá e eles serviam como escravos. E aí eles eram conhecidos por causa da posição que ocupavam, do trabalho que faziam. E o que vai me chamar a atenção aqui é como que eles eram identificados, ou quais adjetivos eram dados a eles. E é esse o ponto que eu quero que os irmãos percebam, tanto nos 3 amigos de Daniel, que eram Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Então, nós vamos ter aqui pelo menos 2 eventos, o evento da fornalha ardente e o evento lá de Daniel na cova dos leões. E eu quero mostrar para vocês, nesses 2 eventos, como que essa ideia de servir, ou a palavra servir, como ela tem um peso, tá certo? E como ela se repete. Aqui no capítulo 3, vai ser os primeiros textos que nós vamos ver. O que está acontecendo aqui? O rei Nabucodonosor tem uma ideia.
isso era comum dos reis da antiguidade, fazerem uma grande estátua para exaltar o seu nome, né? Então faziam uma grande estátua, e aí convidaram as pessoas, tipo para uma inauguração da estátua, e mostrar a grandeza desse rei. Eu acho fantástico como Deus, ele prepara ele prepara o espetáculo para tornar o nome dele conhecido. Então você vai ter uma grande festa aqui para inaugurar essa estátua. E aí, na inauguração dessa estátua, alguns instrumentos eram tocados, e quem ouvisse esses instrumentos ao fim dessa canção, ou dessas notas, as pessoas tinham que se prostrar diante dessa estátua. E aí é onde entra os amigos de Daniel que não se prostraram, tá certo? E aí nós vamos ter aquele evento lá da fornalha, eles vão ser chamados, vão falar com o rei, vão dizer, nós não vamos nos prostrar, e o rei vai e diz, então vou ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, da fornalha ardente. Eles são lançados na fornalha, o rei vê lá 4 homens, e os retira de lá. O anjo do Senhor estava lá para salvá-los dessa fornalha, e aí depois o rei faz um decreto, para que todos os povos do seu domínio, agora sejam condenados se disserem alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse é o resumo do capítulo 3. Então já deu o resumo, porque eu vou ler só os textos que a palavra servo, ou o verbo servir, vai aparecer, tá certo? Então vocês já sabem aí como é que é a história. Então o primeiro versículo é o versículo 12. Então o versículo 12 diz assim, ó: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Quem são esses homens? Aqui é uma denúncia que estão fazendo para o rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, a denúncia era por causa da estátua de ouro. Eles não se prostram diante dela. E aí eles acrescentam a essa denúncia o quê? Que estes homens, até os deuses, não servem. Então, eles tinham um estilo de vida, lá não tinha igreja, não tinha culto dominical, nem culto de oração, mas eles tinham um estilo de vida que deixava claro que eles não serviam aos deuses da Babilônia. Mesmo sendo levados para longe da sua cultura, do seu povo, mesmo perdendo, digamos assim, a identidade de estar na terra que Deus prometera, está agora no lugar como escravos, eles não perdem essa característica de serem servos de Deus. E aí era notório de que estes homens não serviam aos deuses da Babilônia, tá certo? Essa é a denúncia. Aí no verso 14 diz mais: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Isso aqui já é ele falando, Nabucodonosor falando com eles. Eles são trazidos até lá, e ele diz: ei, é verdade essa conversa que vocês não servem aos meus deuses? Né? E aí eles vão responder. Verso 17 agora. Eles vão dizer, o rei vai dizer que vai tocar as canções lá, os instrumentos, e aí eles vão e respondem. Eu vou ler a partir do verso 16, só para você entender. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Aí o verso 17 agora, que é o versículo em questão, que aparece o verbo servir aí. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vocês estão vendo como a palavra servir está se repetindo? Não é? É uma palavra cara aqui no capítulo 3, ou melhor, no livro de Daniel, mas em especial no capítulo 3. Então é muito essa ideia de servir. Nós não serviremos aos teus deuses. Então, se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, nós não serviremos aos deuses da Babilônia. E aí, eles vão ser lançados na fornalha. A fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. A ideia de o ponto máximo de aquecimento. As pessoas que vão deixá-los lá, elas morrem só de chegar perto. Eles não morrem. Deus os salva ali. E aí, depois, Nabucodonosor os tira da fornalha. E aí, veja o verso 26. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego. Que mais? Vocês? Só até aí, só o servo de Deus Altíssimo. Estão percebendo que parece que isso faz parte do nome deles? Essa ideia, nós servimos, nós não serviremos. Ei, eles não servem aos deuses da Babilônia. E agora, quando o rei se dirige a eles, coloca um adjetivo no nome deles: servos do Deus Altíssimo. É como alguém dizer: Augusto, servo de Deus, né? Como se fosse o sobrenome. E por aí vai. Então, percebam que isso parece estar entranhado aqui, e o autor quer deixar isso claro. Vocês conseguem perceber isso? Que não está por acaso assim? É toda hora isso se repetindo, não é? Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E aqui eu acho incrível como Deus faz as coisas. Porque você vai ter nessa festa aqui, as pessoas mais importantes. Veja o verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então as pessoas mais poderosas estavam ali, o povão estava ali, era aquele espetáculo, todo mundo admirado com aquela estátua gigantesca. Qual era o tamanho da estátua? A estátua era um negócio assim, assustador. E aí, quem vai roubar a cena? É esse evento aqui que vai roubar a cena. São 3 servos do Deus Altíssimo, que não servem, nem cedem à pressão, e nem ao perigo de perderem suas próprias vidas. A estátua ficou esquecida, porque agora você tem um evento, tem 3 camaradas aí que não se prostram, traz eles aqui. É um desafio perante o rei e a estátua. E imagina o rei falando com eles, a multidão vendo, os oficiais olhando, os poderosos assistindo tudo isso, e aqueles 3 homens ali dizendo: a gente não vai se prostrar. E o rei dizendo: pois eu quero ver qual o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha e das minhas mãos. E agora eles respondem: o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele vai nos livrar, se Ele quiser. Se não, ainda assim não serviremos aos deuses daqui e nem nos prostraremos diante dessa estátua. É incrível isso. Está conseguindo perceber o espetáculo que está acontecendo ali, que Deus preparou? É incrível isso, para tornar o nome dele conhecido. O livro de Daniel é um dos livros em que você vai ver mais Deus atuando nesses espetáculos. E eu me arriscaria a dizer que é um dos momentos da história em que o nome de Deus vai ser mais conhecido devido aos decretos da potência da época, que dominava o mundo de sua época, e vai fazer decretos a respeito de Deus. Veja agora o verso 28. Falou Nabucodonosor e disse:
Deixa eu ler a partir do 27. A vontade era de ler tudo, mas o tempo não dá. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Já pensou? E a estátua? O pessoal não está admirado com a estátua, estão admirados que esses 3 camaradas não foram torrados. Então se juntaram os poderosos agora para, como é que pode? Nem o cabelo deles se queimou, nem cheiro de fogo, a roupa, e não tinha explicação, não é que a fornalha não estava acesa. Os homens que foram deixar lá, que chegaram perto, eles morreram da quentura. Então não tinha uma explicação plausível para isso. Era de se admirar. E a estátua? A estátua já foi. Ninguém está mais pensando na estátua. Ah, que estátua enorme, que grandeza, nossa, que incrível. Não, ei, esses caras não foram queimados. Como é que pode isso? Esse era o assunto do momento, né? Se fosse hoje, era todo mundo tirando uma foto e postando. Com eles 3, não com a estátua. Agora veja comigo o verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou o quê? Os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a quê? A servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E aí o 29 é o decreto. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E aí Deus preparou todo o espetáculo. O nome de Deus agora vai ser conhecido em todas as regiões por meio desse decreto real. E essa história vai se tornar muito famosa, porque, ei, ninguém pode dizer nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Rapaz, vocês não têm ideia do que esse Deus fez. E os próprios ímpios iriam contar as histórias de Deus. E assim Deus iria se tornando conhecido em todo o domínio babilônico. Depois vai vir o Império Medo-Persa, mais poderoso, né, do que a Babilônia, vai dominar a Babilônia e vai acontecer outro decreto. Então veja como Deus torna o seu nome conhecido, enquanto os seus servos têm um estilo de vida de servo. Esses homens, eles fizeram uma grande pregação nesse dia, foi assim? Não. O que eles fizeram demais aqui nesse dia? Não é legal isso? É um estilo de vida que serve a Deus. Só isso. E isso, o autor quer deixar isso claro, nítido para nós. Por isso a palavra servo, o verbo servir, vai aparecer várias vezes. Várias vezes. É usado também como um adjetivo, né? Para qualificar esses homens. São servos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram conhecidos como aqueles que não serviam aos deuses pagãos. Essa característica era notável nesses homens. Era o que era detectável. Existem coisas que marcam a nossa vida, tá certo? Se pedissem para alguém que convive conosco, para falar algo que é notório na nossa vida, né? As pessoas falariam algumas coisas, ele gosta muito de futebol, o hobby dele é esse e tal. E entre essas coisas, jamais poderia faltar que nós somos servos de Deus. Somos leais a Deus. Então, esses homens aqui, eles tinham, vocês devem lembrar que eles eram 10 vezes mais
inteligentes do que os jovens que fizeram o curso lá de 3 anos junto com eles. E Daniel era muito sábio, interpretava os sonhos, eles estavam numa posição de liderança e tal, mas o que as pessoas vão falar, o que marcava eles assim, que era nítido, é que eles não serviam a outros deuses. Por isso o próprio rei se dirige a eles como servos de Deus, mesmo o rei se considerando um Deus, não é? Vamos agora para o capítulo 6, para a gente ver isso agora na história de Daniel. Aqui em Daniel é curioso, essa questão do estilo de vida. O que acontece aqui? Nesse evento aqui já se passaram aí quase 70 anos, certo? De quando eles chegaram. É muito tempo, né? No capítulo 4, capítulo 3 acontece aquela história, no capítulo 4 ainda é Nabucodonosor, no capítulo 5 já é outro rei. Nesse momento, Daniel ele fica esquecido, a tal ponto, e aí Daniel era um governante, né? Ele trabalhava lá na realeza e tal, era um homem importante do próprio rei Nabucodonosor. Só que quando entra esse outro rei, o Belsazar, ele nem sabe quem é esse Daniel. Quando aparece a mão que escreve lá, Men, Men, Tekel, Passim, que ele fica desesperado para saber o que é isso e tal, é a mãe dele que lembra de um dos cativos da Babilônia e tal, e lembra de Daniel. Então, meio que Daniel saiu de cena durante uns anos, pensando aí na elite da Babilônia. Aí, só que chega, o Império Medo-Persa vem e domina. E quando o rei domina agora, o novo rei domina a Babilônia, ele divide a liderança dele da seguinte forma: ele coloca 3 homens que vão ser os mais próximos ali, e 120 sátrapas ou prefeitos. Esses 120 vão liderar o resto e prestar conta com esses 3. E desses 3, ele quer colocar um para ser o seu braço direito, que vai governar tudo. E quem é esse um? O Daniel. O que me chama a atenção é que Daniel, que ficou esquecido, chega alguém agora de fora, é como se chegasse um novo presidente de outro país e dominasse o Brasil, e ele quisesse alguém da mais alta confiança. O fato é que Daniel era esse cara. E de alguma forma, esse rei ficou sabendo que Daniel era essa pessoa. Por isso ele colocou Daniel entre os 3 e tinha o plano de colocar Daniel para liderar tudo, devido ao seu caráter. E aí, para trapacear era difícil, porque batia em Daniel. Como é que a gente trapaceia aqui, Daniel no meio? Temos que dar um jeito de tirar esse camarada. E aí o caráter de Daniel, a lealdade a Deus era tamanha que ele disse: não tem como pegar esse camarada, ele não desliza. A gente tem que fazer um meio de colocar ele contra a lei do Deus dele, e aí a gente pega ele. Só dessa forma a gente consegue. Eles criaram um plano, chegaram para o rei, na sua vaidade: rei, vamos fazer um negócio, faz um decreto aí, que durante um mês ninguém pode pedir nada a outro Deus senão a ti. O rei achou aquela ideia incrível, né? Nossa, você é um Deus aqui, né? Ninguém vai orar a ninguém, somente a mim. E eles sabiam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, com a janelinha da casa dele aberta, voltada para Jerusalém, e ele orava lá. E eles: é aqui que nós vamos pegar Daniel. Quando Daniel fica sabendo desse decreto, é legal que Daniel, com toda a influência que ele tinha com o rei, ele não vai falar com o rei. Daniel segue a sua vida no estilo de vida de quem serve a Deus. Ele simplesmente, como de costume, vai orar, de janela aberta.
mesmo sabendo do decreto, que quem fizesse isso ia ser lançado na cova dos leões. E aí Daniel, então, é incriminado por transgredir o decreto do rei, por orar a Deus. E aí o rei, então, tem que prender Daniel e lançá-lo na cova dos leões. Veja, então, o verso 16 do capítulo 6. E aqui é muito legal. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, olha só o que o rei vai dizer a Daniel: o teu Deus, aí os irmãos, o que o texto diz? O teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves. Forte, né? Nossa, meu sonho é as pessoas olharem para mim e dizer isso. Eu ter essa característica assim, vibrante na minha vida, de tal forma que as pessoas olham, ali serve a Deus continuamente. O teu Deus, a quem continuamente tu serves, que Ele te livre. O rei foi enganado aqui no decreto, ele não se tocou disso, né? Caiu como um patinho na lagoa, foi bobo. Devia ter mesmo perguntado a Daniel, por que Daniel, que é tão sábio, não está envolvido nesse plano aí, né? Mas não perguntou, e aí ele estava perdendo Daniel, seu homem de confiança. E ele fica muito mal com isso. Ele fica triste, nem dorme à noite, e no dia seguinte, cedo, ele vai então até a cova dos leões. Então veja o verso 19 e 20 agora. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Estava meio sem esperança, né? O Daniel, uma hora dessa, está só aos pedaços. E aí ele chama então Daniel. É muito emocionante como ele fala aqui. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, é de arrepiar, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões, podido livrar-te dos leões? Incrível, né, irmãos? Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Será que ele te livrou? Era uma marca na vida desse homem. Era um servo do Deus vivo, a quem ele servia continuamente. Daniel é conhecido como alguém que serve a Deus. Era assim que o rei olhava para Daniel. Daniel era bom demais no que fazia. Ele era um ótimo governador, muito inteligente, acima da média. E era mais sábio do que todos os outros sábios. Mas o que marcava a vida de Daniel não era o quanto ele sabia de matemática. Era que ele servia a Deus continuamente. É isso que o rei, é o que a gente chama domínio semântico, né? Quando você olha para alguém, tipo, fruta, pensa numa fruta, vem aqui na minha mente, manga, que é a fruta que eu gosto. É o domínio semântico. Então, é a primeira fruta que eu penso. Então, pense em Daniel, servo de Deus. É a primeira coisa que vem à mente. Porque é a vida da pessoa, é como ela vive, é o estilo de vida. E aqui, essa característica não se dá porque Daniel era um pregador, porque Daniel era um missionário. Não, era o estilo de vida dele.
Era o dia a dia dele, era como ele trabalhava, como ele administrava, como ele era um governador. Essa característica, no seu dia a dia, no seu estilo de vida, saltitava aos olhos das pessoas. É fantástico isso. Serviço como estilo de vida vai trazer esses adjetivos para nós, meus amados irmãos. E eu sei que todo crente, todo servo de Deus sonha com isso aqui. Não é não? Todos nós que amamos o Senhor, nós queríamos ser identificados assim, como servo de Deus. Não é? Às vezes o nosso coração, né, ama algumas coisas e tal, quer fama, quer isso e tal, mas aqueles que nasceram de novo, tem esse desejo latente no seu coração, e serem servos leais ao Senhor. Ele serve a Deus continuamente. Continuamente aqui é um advérbio. O advérbio, ele ajuda a fornecer mais detalhes sobre a ação ou o estado do verbo. Estou igual o Luiz Renan hoje, né? Ele dá mais detalhes sobre o verbo. Que verbo é esse? Servir. Então, você não só serve, mas você serve o quê? Continuamente. Eu estou dando um detalhe sobre o servir. Então, todo mundo serve aqui, mas esse cara aí, ele serve de uma forma especial, é continuamente. Por isso ele coloca o advérbio. E esse advérbio, ele é um advérbio de frequência e duração. Eu diria que o que ele está tentando dizer, o rei, a respeito de Daniel, não é Daniel dizendo a respeito de si mesmo, é o rei falando de Daniel. Um rei ímpio, ele serve a Deus toda hora e o tempo todo. Essa é a ideia. O teu Deus a quem tu serve continuamente. É o estilo de vida, é a vida dele. Por isso, na introdução desse tema, na quarta passada, eu deixei claro que não há dicotomia. Serve a Deus aqui na igreja. Lá fora é meu trabalho, lá eu não estou servindo. Não, lendo engano. Eu sou servo de Deus aonde eu estiver, concorda? Eu não tiro a roupa de servo para sair, né? E nem visto uma roupa de servo para vir para a igreja. Nós somos servos de Deus. Essa é a nossa essência, é a nossa identidade. Nós somos transformados em servos de Deus. Fomos resgatados de servos do pecado, da escravidão, para sermos servos de Cristo. Somos seus escravos. Então, Daniel, não é que ele tinha um ministério de pregação, mesmo ele sendo um profeta, mas é que Daniel, o estilo de vida dele, dava para ele esse adjetivo. Você é o servo do Deus vivo. E esse estilo de vida dava para ele também esse advérbio. A quem tu serve continuamente. Como isso era perceptível na vida deles, meus irmãos. Então, deixa eu tentar ser prático aqui e aplicar para a nossa vida. Como é que era, pastor? Eu já entendi mais ou menos que era o estilo de vida, certo? Mas na prática, né? Como é que é na prática? Porque, beleza, é o estilo de vida, não é só na igreja. Já entendi que Daniel não era um pregador, não era um missionário, tá? Era o jeito dele de viver que deu esse nome a ele. As pessoas percebiam isso nele. Mas como é que elas percebiam? Na prática. Quando você lê o livro, você vai perceber isso. Principalmente em Daniel. Então, o que você percebe no estilo de vida de Daniel? Daniel chega como escravo na Babilônia, tá? Ele e seus amigos, aproximadamente 15 anos, um adolescente ali, tá certo? Chegou lá, estão desnorteados, perderam família, casa, chegaram agora como escravo.
Aí tinha toda uma agenda para eles, o que eles iam comer, o que eles iam estudar, durante esses 3 anos iam ser preparados. Então Daniel chega e diz, Daniel, verso 8 do capítulo 1, decidiu firmemente no coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então assim, Daniel chega e diz, não comeremos esse tipo de comida. Por que, Daniel? E aí o texto não vai explicar isso para nós, tá certo? Mas tinha alguma coisa que se Daniel comesse, ele se sentiria contaminado. Por isso ele usa a expressão, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aí tem as possibilidades interpretativas, talvez eram comidas sacrificadas a ídolos e tal. O fato é que ele ia se identificar com esse ídolo, talvez, e se sentiria contaminado, certo? E aí Daniel, por causa da sua fé, por ser ele um servo de Deus, e o fato de ser servo de Deus define a sua dieta. Entende o que é um estilo de vida? Define a sua dieta. Hoje eu estava lendo um livro sobre teologia do corpo, né? E ele fazendo uma exposição de como o nosso corpo foi comprado por preço pelo Senhor, nosso corpo é dele, e esse corpo tem que ser usado para a glória dele, glorificar e pois a Deus no vosso corpo. E certamente Daniel entende isso muito bem. Esse corpo aqui é do Senhor. E aí ele então toma essa decisão. Por que, Daniel? Então, o estilo de vida de alguém que serve vai ser cheio de porquês. Porque na sociedade que nós vivemos vai ser estranho servir a Deus, concorda? Vai ser estranho as coisas que nós gostamos, as decisões que nós tomamos, as prioridades da nossa vida. Vai ser estranho. Em Pedro, os irmãos eram acusados por não correrem com o mesmo desenfrear dos ímpios pelas coisas dessa vida. Os ímpios achavam isso estranho. Como é que vocês não estão correndo com o mesmo desenfrear pelas coisas dessa vida como nós? E eles eram até acusados por isso. Então vão surgir esses porquês. E é na resposta dos porquês que nós vamos começar a dizer para as pessoas, ou deixar claro para elas, que nós temos um Senhor. Por que você não faz isso? Por causa do meu Senhor. Eu sou servo dele. Eu obedeço a ele. E isso não o agrada. Mas você pode morrer por causa disso. Não tem problema. Então, toda hora você vai ver, na questão das comidas aqui, o cara que cuidava de Daniel disse assim, Daniel, se vocês aparecerem com um semblante desfigurado diante do rei, e ele souber que vocês não comeram a comida que eu mandei vocês comer, a minha cabeça vai rolar. E aí Daniel diz, dá só 10 dias para a gente, vamos fazer um teste. E aí depois de 10 dias, o semblante deles apareceu bem mais bonito do que os outros. E aí o camarada que cuidava deles, esperto, aplicou a dieta de Daniel para todo mundo. Eu ensinando isso para a Ruth, como influenciar o ambiente que você vive. Você não se adequa a ele se adequa a você. Então, Daniel, acontece isso com ele, certo? Não comemos. Por quê? E aí ele dá a razão. Não nos curvaremos diante da estátua. Por quê? Porque isso é a adoração. Porque a lei diz que não farás para ti imagem de escultura, nem do que tem no céu, na terra, nem embaixo da terra. A elas não prestará culto. Está lá, o segundo mandamento da lei do nosso Deus. Êxodo capítulo 20. Era essa a resposta de um judeu piedoso, temente a Deus, vivendo na Babilônia. Por isso a gente não se prostra. Nós não vamos adorar essa estátua e nem os teus deuses. Mas vocês podem morrer. Não tem problema. Morreremos.
mas não nos prostraremos. Não deixarei de orar de janela aberta. Aqui eu acho curioso, porque eu acho que se fosse eu fechava menos na janela. Mas tem esse decreto aí, eu vou fechar menos na janela, né? Hein, Kennedy? Ou então passar um mês orando só na mente. Daniel, acho que ele tinha muito isso de, o que eu estou comunicando. Eu não como isso aqui porque isso aqui é contaminado. Eu não vou fechar a janela. Tipo, se eu fechar, vão dizer o quê? Deixou de orar. Né? Ele poderia orar de janela fechada, poderia orar na mente, poderia orar no banheiro. Mas o que ele ia comunicar para as pessoas? Esse cara não é tão leal assim. Esse cara aí é frouxo. Abriu mão. E é esse tipo de atitude. Por que, Daniel, você não deixa de orar? Por quê? Por que, Daniel, você não fechou a janela? Daniel, é só um mês, cara. Tu pode morrer por isso. Tem noção? Hoje, 90% dos cristãos diriam que Daniel foi radical demais. Foi maluco. Não pensou direito. Nós aconselharíamos Daniel a fechar menos a janela. Imagina Daniel chegando para mim, pastor, é o seguinte, me dá um conselho aí. Se eu orar de janela aberta lá, se eles me virem orando, eu vou morrer. Ô, meu irmão, pois não dá para orar só na mente, não. Então fecha meio na janela, tá tudo bem. Deus vai ouvir sua oração do mesmo jeito. Olha os conselhos que eu ia dar a ele. Mas o que ele ia comunicar? Ele queria deixar claro que ele era leal a Deus. Esse é o estilo de vida. Ei, por que tu faz isso? Porque eu sou servo de Deus. Porque Deus manda eu fazer isso aqui. Ei, mas tu pode morrer. Não tem problema. Hoje a gente assim, não, se eu fizer isso aqui, que eu sei que é a vontade de Deus, eu posso perder meu emprego. Aí pronto, você já recua, já. Aí não dá para dizer que é um servo. Entende? Esse estilo de vida que traz esse adjetivo do servo de Deus, a quem serve continuamente, ele é conquistado nisso. Os mártires, os pais da igreja, as pessoas olhavam para ele, aí é um servo de Deus, por causa da lealdade. Da lealdade. Até onde estou disposto a ir pelo meu Senhor. Aqui não se trata de passar fome, perder o emprego, é sempre perder a cabeça, é sempre perder a vida, por coisas que davam para a gente ir pela tangente, para a gente ir burlando de alguma forma. Não, a comida aí, né? Estou na Babilônia, também não vamos exagerar. Eu sou um escravo aqui, é a comida do rei. Qual o problema eu comer? Eles não viam assim. Não, eu não vou me contaminar com isso aí. E se você morrer? Tudo bem. Eu morro. É só uma vezinha, mano. Tocou a música, tu se prostra, pronto. Eu já vi pastor dizer assim, mas tu peca, depois tu pede perdão. Pasmem, né? É só um... Eu vi um pastor dizendo, rapaz, o cara pediu o livro emprestado, eu minto, eu digo que não tenho não. Eu disse, mas se tu vai pecar, depois eu peço perdão. Mas eu não vou perder meu livro. Imagina se vai perder a vida, hein? Entende? A pobreza, esses homens, eles encaravam dessa forma. Não faço isso por quê? Porque eu sou servo de Deus. E isso vai construindo esse caráter, essa fama. As pessoas vão olhando para nós, vão sabendo o motivo das nossas escolhas, a razão dos nossos nãos, as nossas prioridades, o que desejamos para os nossos filhos, e por aí vai. E isso vai nos tornando
grandes servos de Deus, que tanto desejamos ser. Somos leais ao nosso Senhor, custe o que custar. Perderemos nossas vidas, emprego, seja lá o que for. Mas continuaremos servindo ao nosso Deus. E assim, um dia dirão de nós também: Paulo Júnior, servo do Deus Altíssimo. Paulo Júnior era um grande servo aqui na IBJ. Por quê? Porque ele tocava bem, fazia um solo que só ele fazia? Sempre vai ter muito mais do que isso. Como o filho dele o vê, como a esposa o vê, as escolhas que ele faz, as prioridades na vida dele, como ele negocia as coisas do reino, o peso, a proeminência que ele coloca as coisas de Deus dentro do lar dele, no meio do trabalho dele, no meio da família dele, no meio dos amigos dele. E isso vai construindo esse servo leal, que não abre mão da sua fé. No dia a dia, nas escolhas, nos sim e não, nas prioridades. É assim que as pessoas vão perceber que nós somos servos do Deus vivo, a quem continuamente servimos. Amém? Vamos orar. Senhor, quando olhamos para a vida dos teus servos, do que o Senhor fez na vida deles e por meio deles, de fato nós desejamos sermos chamados assim também. Mas confessamos, Deus, que o temor no nosso coração, o medo, o engano do mundo, do diabo e da nossa própria mente, nos faz recuar em momentos em que nós poderíamos testemunhar de que somos servos leais a Ti. Pedimos que o Senhor coloque fé no nosso coração, assim como Daniel e seus amigos tinham. Confiança no Senhor, em toda e qualquer situação, para que o temor de perder coisas ou pessoas ou a própria vida não nos tire o grande privilégio de sermos chamados de servo do Deus vivo. É o desejo do teu povo. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém.